Oração subordinada, substantiva, adjetiva, não sei das contas. Piorou, né? Meu negócio são os números, mas tem gosto para tudo, né? Fazer o quê, né? Né, Pedrinho? É, vai lá, vamos lá, gente. Na aula passada, pegando o caderninho de física, Luara. Você chegou atrasada, aposto que ainda não pegou o caderno de física, né, Luara? Vamos lá. Na aula passada, a gente estava na parte de leis de Newton, se eu não me engano, né? E na parte de leis de Newton, eu comecei algumas definições com vocês. Não lembro se eu comecei já o princípio da inércia ou se eu comecei na definição de inércia, né? Porque tem uma definição para o que é inércia e também o princípio de Newton, princípio da inércia. Deixa eu achar o meu slide aqui que eu fechei, de leis de Newton. Então, vamos começar. Quem é Edinaldo Pereira? Que você estava discutindo, Pedro? A última aula de vocês, hoje foi com quem? Um cara que virou meme. Vocês tiveram aula antes da minha, né? Vocês tiveram aula com quem antes de mim? Só tem aula comigo hoje? Ah, foi a Simone, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não falo com a Simone, gente. Faz muito tempo mesmo. Agora eu vou dar uma ligadinha para a Simone para conversar com ela. Então, vamos lá. Eu gosto bastante da Simone, gente. Bastante mesmo, de verdade. Gente boa demais. Boníssima. Excelente professora também, viu, Letícia? Além de gente boa, é uma excelente professora. Então, vamos lá. Nós começamos na aula passada. Ok, Pamela, depois você assiste a aula gravada, tá? Pula aí esses primeiros minutinhos. Nós começamos na aula passada a falar de princípios da dinâmica, que são as causas dos movimentos. Defini também na aula passada para vocês um conceito, que é o conceito de inércia, que é importantíssimo para nós. Né? Esse conceito de inércia, na verdade, fala da conservação das características do vetor velocidade, que seria o módulo, a direção e o sentido. E quando nós falamos na parte de dinâmica, além desse conceito de inércia, nós passamos a falar de um outro conceito físico, que é o conceito de forças, interações entre os corpos. E aí, na aula passada, eu falei que a interação entre os corpos poderiam ocorrer de duas maneiras. Uma, através de um campo, e aí nós temos diferentes campos em física, campo gravitacional, que é aquele que existe ao redor das massas, campo elétrico, que é aquele que existe ao redor das cargas elétricas, o campo eletromagnético, que é aquele que surge ao redor de algumas pedras que nós chamamos de ímãs, ou ainda ao redor de fios onde nós temos correntes elétricas. Tá? Então, nós temos três tipos de campos que a gente fala aí no ensino médio: campo gravitacional, campo elétrico e campo eletromagnético. Então, os corpos não precisam encostar um no outro para ter atração ou repulsão, para ver interação entre eles. Agora tem a situação entre que um corpo encosta no outro, né? E essas situações em que um corpo encosta no outro é o que nós chamamos de forças de contato. Então, cheguei a definir isso para vocês também na aula passada. Começamos na aula passada o princípio da inércia, e o princípio da inércia é aquele no qual eu olho todas as forças que estão atuando em um sistema de corpos, e eu sei que a somatória de todas essas forças tem que dar zero. Tá? Lembrando que quando eu penso em somatória de forças, eu penso em somatória de vetores, porque força é uma grandeza física vetorial. Quando eu somo todos os vetores e a soma desses vetores é igual a zero, isso pode significar duas coisas para nós. Primeira coisa que isso pode significar para nós é que o corpo está em repouso.
isto é, o corpo está parado. Segunda coisa que isso pode representar para nós é que esse corpo também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Por que movimento retilíneo uniforme? Porque o movimento em linha reta conserva as características de direção e sentido do vetor velocidade, e o fato de ser uniforme significa que o módulo do vetor velocidade não muda. Então, o módulo do vetor velocidade é constante, quando eu falo uniforme, tá? E retilíneo, estou me referindo a direção e sentidos constantes. Então, a inércia é uma situação onde eu observo esses dois fatores, repouso ou movimento retilíneo uniforme. No caso do movimento circular, eu jamais vou falar em inércia, tá? Porque no movimento circular, a velocidade sempre muda a sua direção e o seu sentido. Eu não sei se na aula passada eu passei esse videozinho da USP para vocês verem de um experimento, já que nós não estamos tendo laboratório de física, né? Tenho aqui um videozinho de um experimento que mostra exatamente a lei da inércia. Então, o que esse carinha está fazendo? Ele pega uma folha de papel, duas taças vazias, ele vai colocar essas taças sobre a folha de papel e vai promover duas situações diferentes. A primeira, ele puxa e as taças acompanham. Vou voltar aqui para vocês verem, ó, quando ele puxa a folha de papel, né, a folha de papel entra em movimento e as taças entram em movimento junto com ele, tá, ok? Essa é uma primeira situação. A força modificou uma condição inicial, que era de inércia das taças. Então, eu tive uma força que colocou as taças em movimento. E quando ele puxa rapidamente a folha, nessa segunda situação, uma segunda situação aqui, colocou as taças sobre a folha novamente, deu um puxão muito rápido e as taças permaneceram paradas. Porque nessa situação, eu não tive um tempo suficiente para que a força atuasse nas taças. Então, quando eu puxo lentamente, que é a primeira situação, existe um atrito entre a força e o papel. Então, o homem puxa o papel, o atrito do papel com a taça puxa as taças. Quando ele puxa rapidamente, ele faz uma força muito superior aí ao atrito estático, né, do corpo, e aí as taças ficam paradas. No segundo exemplo desse vídeo, né, ele vai encher a taça com leite e observar o que acontece quando ele muda a massa que está sobre a folha de papel. Então, ao mudar a massa que está sobre a folha de papel, se ele puxar lentamente, o conjunto vai ser arrastado, e se ele puxar rapidamente, o conjunto também fica parado. As taças não caem, tá certo? E aí é uma situação de inércia para as duas taças. A força foi aplicada no papel, portanto, como ela não foi aplicada na taça, isso significa que a taça permaneceu em repouso, tanto cheia quanto vazia. O que modifica é que, ao colocar leite na taça, ele está modificando a massa dessas taças, está modificando o peso, portanto, na hora de puxar a folha, ele vai ter que fazer uma força maior para romper esse atrito estático do que na situação que as taças estão vazias. Mais para frente, eu vou falar na força de contato, chamada atrito, tá? Nós vamos ver dois tipos de atrito. O atrito estático, que é aquele que deixa os corpos parados, ou em relação ao outro, ou em relação a um referencial qualquer, ou o atrito cinético, que é aquele atrito que existe entre as duas superfícies, quando essas duas superfícies estão em movimento. Pedrinho colocou aqui uma pergunta: se eu tiver num barco e remar para frente, com a correnteza vindo na direção contrária, eu fico parado
no mesmo lugar, certo? Não, isso não é certo, Pedro. Tem uma condição para você ficar parado no mesmo lugar, tá? Isso não é uma situação de inércia. Aí você está olhando só o movimento de dois corpos. Para você ficar parado, isso é, a correnteza tem uma velocidade vetorial num sentido. Vamos supor que a velocidade da correnteza é de 2 metros por segundo. Você tem que remar no sentido oposto ao da correnteza, com uma velocidade que nós diríamos que é de menos 2 metros por segundo, para ficar parado, tá? Se você remar com uma velocidade maior do que 2, você não vai ficar parado. Você vai subir o rio, embora a correnteza seja para baixo, tá? Se você remar no sentido da correnteza, aí você vai ter uma velocidade superior ao 2. Aqui eu não pensei em forças para resolver, tá bom? Aqui eu pensei apenas na situação do movimento, o que está acontecendo com os vetores velocidade. Tá? Não precisava ser um barco, você pode fazer como exemplo uma escada rolante, vai no shopping, a escada rolante é para subir, e você, ao invés de pegar a escada rolante que é para subir, você começa a descer uma escada rolante que está subindo. Ou uma escada rolante que desce, você resolve subir, né? Para você conseguir subir uma escada rolante que está descendo, você tem que ter uma velocidade maior do que a velocidade da escada, tá? Se você tiver a mesma velocidade da escada, aí você não sai do lugar em relação à escada. E em relação ao referencial também fora dela, você não sai do lugar, tá bom? Vamos falar da segunda lei da dinâmica, tá? A segunda lei, chamada também de segunda lei de Newton, ela é conhecida como um princípio fundamental também, né? E o que me diz esse princípio fundamental? Agora vamos entender uma outra situação. Se eu somo todas as forças que atuam em um corpo e essa força somatória delas dá zero, esse é o primeiro princípio da dinâmica, lei da inércia, tá? Agora, quando eu somo todas as forças que atuam em um corpo e essa somatória dá um número diferente de zero. Ela vai dar um número igual a quanto? Aí surge o princípio fundamental que Newton partiu, né, da ideia de impulso. Então, Newton definiu uma grandeza chamada impulso, tá? Como é que Newton definiu impulso? Eu tenho uma bola está parada. Se essa bola está parada, velocidade dessa bola é zero. Em módulo, não tem direção, não tem sentido. Se eu aplico uma força nessa bola, durante um certo intervalo de tempo, pode ser um chute, né? Meu pé fica em contato com a bola, durante um certo intervalo de tempo, a velocidade da bola vai se modificar. Ou se eu empurro a bola vai ter uma velocidade modificada. Então, Newton definiu um conceito, primeiro, chamado impulso. O que vem a ser o impulso? O impulso é uma situação onde eu aplico uma força durante um certo tempo em um corpo. Então, Newton começou assim, ó. Vou aplicar uma força num corpo. Quanto mais tempo eu estiver aplicando essa força, mais impulso eu dou esse corpo. Quanto maior for a intensidade desse meu empurrão, maior a intensidade da minha força, maior também vai ser o impulso que eu estou dando para esse corpo. E Newton também disse o seguinte: toda vez que eu dou um impulso, eu mudo a quantidade de movimento que essa bola tem. E aí ele definiu uma grandeza física chamada quantidade de movimento, que eu uso o símbolo ΔQ, né? O que vem a ser essa quantidade de movimento? Essa bola, ela tem uma massa e ela estava inicialmente parada. Quanto maior for a massa dessa bola, mais dificuldade eu tenho para colocar ela em movimento. Quanto menos massa a bola tiver, mais fácil para colocar ela em movimento. Um simples peteleco, a bola já sai rolando. Agora, se eu pego uma bola de chumbo, uma bola de ferro,
uma bola com uma massa muito grande, uma densidade muito grande, eu vou ter que aplicar uma força muito grande para que ela entre em movimento. Então, quanto mais massa um corpo tiver, mais impulso eu vou ter que dar a esse corpo, ok? E a gente sabe também que quanto mais força a gente aplica, mais essa velocidade muda. Então, ele definiu essa grandeza, quantidade de movimento, como algo que estivesse relacionado à massa. Então, quanto mais massa, mais impulso. E quanto mais impulso eu dou, mais eu modifico a velocidade dessa massa. Então, ele definiu impulso como força vezes tempo, definiu quantidade de movimento como massa vezes variação de velocidade. A massa ele não mudava, então ele pegava uma determinada massa, ele ia produzindo diferentes impulsos e vendo como a velocidade dela variava, e aí ele juntou essas duas definições. Se impulso é força vezes tempo, e impulso provoca na massa uma mudança de velocidade, se eu pegar esse intervalo de tempo que apareceu aqui do meu lado esquerdo e levar ele para o lado direito, eu vou chegar numa definição de que força está relacionado com massa, mudança de velocidade e tempo. Porém, mudança de velocidade relacionada com o tempo, nós chamamos de aceleração. Então, o que me diz a segunda lei de Newton? Que quando a força resultante é diferente de zero, é porque essa força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, posso pensar assim: tenho um objeto sobre uma mesa. Quanto mais massa esse objeto tiver, mais força eu vou precisar aplicar nele. Portanto, massa e força estão relacionados de maneira diretamente proporcional. Se eu aumento a massa, eu aumento a força. Porém, toda vez que eu modifico essa força, eu estou sempre aumentando a velocidade do corpo, tá? Mas essa força, ela está sendo aplicada durante um certo intervalo de tempo. Portanto, a variação da velocidade está ocorrendo dentro deste intervalo de tempo. Portanto, a força produz aceleração, modificação nas características do meu vetor velocidade. Quem daqui já ouviu falar nessa segunda lei de Newton? F igual a m vezes A. Põe um ponto para mim no chat. Quem já ouviu falar que F é igual a m vezes A? Vamos lá, todo mundo que já ouviu falar isso, escreve para mim um pontinho aí no chat. Eu estou com 32 pessoas na sala. Vamos ver quantos pontinhos aparecem aqui para mim. Aparecem muitos ou poucos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pessoas só ouviram falar em F igual a M vezes A? Que pena! Achei que mais pessoas tivessem ouvido falar dessa lei de Newton. Eu vou abrir aqui o modo apresentação, porque eu tenho aqui um link que me leva a um simulador, tá? Esse link vocês depois podem acessar pelo e-book de vocês. No e-book tem lá simulador e clicando onde aparece a palavrinha simulador, vocês vão conseguir abrir essa situação aqui, né? Esse site, onde fala de forças e movimento. Então, primeira situação aqui, sem atrito, tá? Eu vou usar bastante esse simulador, mas mais quando eu falar em atrito. Tem esse homenzinho de madeira. Aparece aqui do meu lado esquerdo o vetor força. Se eu quiser, ele não aparece, eu posso clicar em cima. Todos estão vendo o link do... Ai, como é que chama? Do simulador? Deixa eu voltar aqui para o meeting de vocês. Vocês conseguiram ver o link do simulador? Porque às vezes eu preciso compartilhar em página diferente. Sinaliza aí para mim. Sim? Ótimo. Então, todos estão vendo aqui o site do simulador. Aqui em cima do lado direito, tem a mãozinha aqui do meu mouse,
Está escrito força, valores, massa e velocidade nesse quadradinho marrom. Para cada vez que eu clico num quadradinho, ele vai mostrar para mim cada uma dessas informações. Vetor força, a intensidade desse vetor, qual é a massa do corpo que eu vou empurrar e com que velocidade eu estou empurrando. Aqui tem um hominho de madeira, uma superfície lisa, uma caixa de 50 quilogramas. Eu posso colocar outra caixa em cima, se eu quiser. Eu posso tirar essa caixa de 50 quilogramas e colocar uma geladeira de 200 quilogramas. Posso colocar em cima da geladeira um hominho sentado, tá? Posso colocar em cima da geladeira um presente, cuja massa aparece aqui uma interrogação. Eu posso colocar sobre esse skate que tá aí o homenzinho sentado. Vou colocar a menina sentada em cima da cabeça do homenzinho ali, ó. Então, tem um homenzinho de 40, com uma menina em cima dele, o homenzinho tem 80 quilogramas, a menina 40. Então, eu posso ir variando aí a massa de acordo com os objetos que eu tenho aqui embaixo, tá? Vou começar aqui com um objeto de 50 quilogramas. Por enquanto, quando eu olho aqui força aplicada, eu vejo 0 newtons. E eu consigo modificar a intensidade dessa força a partir da reguinha que eu tenho aqui embaixo. Então, eu posso modificar posicionando a reguinha para a esquerda, para menos 500 newtons, é o valor máximo que eu tenho, ou ainda para a direita com mais 500 newtons. E aí vocês vão ver que à medida que eu modifico a força, eu observo variações ali na velocidade. Deixa eu parar aqui, reiniciar minha situação toda. Então, só mostrei aqui, por enquanto, o que cada partezinha do site está fazendo. Então, vou começar aplicando uma força pequena, uma força de 102 newtons. Opa, ele soltou o objeto, não era para ter soltado. Eu quero a força constante. Vou aplicar aqui uma força de 10 newtons nesse corpo. Opa, não, 10 newtons só. Ai, caramba. Volta lá para os meus 10 newtons. Deixa eu dar um start. Então, vejam, o vetor está bem pequenininho. Vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver o vetor. Vou pôr aqui uma força de 100 newtons. Ai, 52 não. 100 newtons. Que aí o vetor fica grandão. Tá? Pelo menos dá para visualizar o vetor aí na tela do computador de vocês. Então, uma força de 100 newtons, o homenzinho vai aplicar essa força, tá? Então, enquanto ele empurra o objeto, eu observo que a velocidade desse corpo está mudando. A força é constante, a força não está mudando com o passar do tempo. A velocidade vai aumentando sempre na mesma proporção, aceleração constante. Ele solta o objeto, e quando ele solta o objeto, esse objeto continua se movimentando por inércia, tá? Porque ele continua se movimentando por inércia. Enquanto o homem estava empurrando, ele adquiriu movimento. Quando o homem parou de empurrar, ele continuou o movimento que ele possuía. Então, ele continua com a mesma velocidade, que de acordo aqui com o velocímetro, vale 40 metros por segundo. Posso mudar a massa. Se eu mudar a massa, o que eu vou observar quando eu mudo a massa? Deixa eu pôr um caixote em cima de outro, ao invés de pôr uma geladeira em cima do caixote. Eu observo que à medida que eu mudo a massa, ao aplicar a mesma força de 100 newtons, deixa eu chegar lá no 100 newtons, espera lá, não solta, homenzinho, não solta. Se você soltar, eu não consigo mostrar o que eu quero. Deixa eu colocar de novo outra massa lá em cima, de 50 quilogramas. Colocar aqui 100 newtons para ele empurrar. Não solta, fica aí. 99, vai. 99 newtons. Ele solta, não tem jeito. Que ele está soltando. Coloquei duas massas, ele está soltando. Enquanto ele está empurrando, a velocidade aumenta, mas a partir do momento que ele para de empurrar,
o corpo continua com velocidade constante. Então, o que a primeira página desse meu simulador mostra é que enquanto a força está sendo aplicada, eu observo mudança de velocidade. A partir do momento que a força deixou de ser aplicada, uma vez que esse corpo está em movimento, a tendência dele é continuar o movimento. A somatória das forças aqui está dando zero. Quando o homenzinho está empurrando, a somatória das forças não está sendo zero, tá? Quando eu vou aqui no meu simulador, para essa outra página, calma que aí não tem resistência do ar, tá bom? Eu, por enquanto, estou falando em massa, não estou falando em peso, tá, Pedro? Daqui a pouquinho eu vou definir o conceito de peso, tá? Porque peso é uma força. Então, eu precisaria definir o conceito de força-peso, tá? Então, voltei aqui para o meu site do simulador. Vocês viram que aparece, quando eu abro o site do simulador, movimento, atrito e aceleração. Eu vou aqui para o meu segundo linkzinho, atrito, tá? O que vem a ser o atrito? O atrito é uma força que vai aparecer entre as superfícies de contato. Então, se vocês olharem aí, não sei se está dando para visualizar, entre a caixa e o piso, agora tem uma irregularidade, que era uma coisa que não tinha na situação anterior. Ó. Eu vou tirar todo o atrito aqui do lado esquerdo. Vejam, parece que é gelo aqui embaixo. Ó. Ficou azul clarinho. O gelo oferece pouco atrito, como se não tivesse atrito nenhum. E agora eu posso mudar a irregularidade da superfície, e aí começa a ficar marrom, ó, vai aparecendo que nem um granito ali, umas pedrinhas entre a caixa, o piso, entre o homem e o piso. Então, aqui eu controlo a irregularidade da superfície. Quando eu controlo a irregularidade da superfície, eu controlo a força de atrito. Eu posso mudar a massa, vocês já viram valores de massa aí, né? Mas nessa situação, quando o homenzinho for empurrar, o que a gente consegue observar nessa situação? Somatória das forças, zero. O homem empurra com uma força de 19 newtons. Veja que aparece uma setinha para a direita, chamada força aplicada, que é a que o homem está fazendo, 19 newtons. E uma força em vermelhinho, escrito força de atrito, de 19 newtons. Então, o homenzinho está tentando empurrar a caixa e a caixa não está saindo do lugar. Isso aqui é uma situação de inércia. Somatória das forças deu zero. A força que o homem faz é 19, o atrito é igual a 19. Como são forças de mesma direção e sentidos opostos, vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Eu aumento a intensidade dessa força e eu observo que a caixa ainda não entrou em movimento. Olha lá a velocidade lá no velocímetro, ainda é zero. Então, aumentei a força para 41 newtons, a força aplicada. O atrito também aumentou, foi para 41 newtons, e esse corpo ainda não saiu do lugar. Então, nessas situações aqui que eu estou variando, né, o valor da força aplicada, e eu observo que o atrito está variando e ficando no mesmo valor da força que eu estou fazendo, nessas situações onde atrito e força aplicada se igualam, é inércia, esse atrito é chamado de atrito estático. Porém, para um determinado valor da força que eu aplico, estou aumentando, ele não está saindo do lugar, velocímetro parado, continuei aumentando, velocímetro parado, mas vai ter um instante onde eu vou conseguir aplicar uma força tal que esse objeto vai conseguir sair do lugar. Então, vejam, não sei que valor que foi, mas agora eu apliquei uma força de 150 newtons, o atrito é 93, então a força aplicada para a direita agora é maior do que o atrito que está para a esquerda, tá? O atrito que está para a esquerda, por ser menor, né? Eu tenho uma força resultante aí de 55 newtons, que seria o 148 menos o 93, tá lá em cima, a força resultante, 55 newtons. A velocidade está aumentando, porque a força resultante não é zero, ele larga. No que ele larga, vejam, o atrito não deixou de existir. Então, a força resultante não é zero, porque ele largou nessa situação. Eu tenho uma força resultante
que corresponde à força de atrito. E aí ele começa a desacelerar, tá? Então, para eu ter inércia, eu tenho que ter força resultante igual a zero. Quando eu empurro um objeto e o atrito tem módulo igual à força que eu estou aplicando e o corpo permaneceu parado, eu estou em inércia, atrito estático. A partir do momento que eu empurrei, o corpo entrou em movimento. Ao entrar em movimento, esse atrito é chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? No atrito dinâmico, a força aplicada é sempre maior do que a força de atrito, porque afinal de contas ele está em movimento. Quanto mais força eu aplico, ó, o atrito dinâmico não muda mais, tá? Mas o valor da força resultante vai aumentando, porque eu estou aumentando a força aplicada, aumenta a aceleração. Quando eu largo, a força aplicada deixa de existir, mas a força de atrito não. E aí o meu objeto vai escorregando, desacelerando, tá? E à medida que ele vai desacelerando, eu tenho um movimento do tipo retardado. Então, a força de atrito, ela vai aparecer em algumas situações para nós, tá? Mas eu vou usar a força de atrito lá para frente, apenas, acho que só no segundo ano eu vou conseguir chegar na expressão onde eu calculo força de atrito. A força de atrito, como vocês puderam observar, está relacionada com as superfícies de contato, as irregularidades da superfície de contato, tá? Na aula de hoje, né, ele faz um espacate, né, José? Né? Na aula de hoje, eu quero falar só de forças de contato e de leis de Newton. Então, mais para frente, eu vou falar no atrito. Então, tenha um pouquinho de paciência. O que eu preciso lembrar quando eu falo da segunda lei de Newton? Quando eu falo da segunda lei de Newton, eu estou falando que força resultante é massa vezes aceleração, tá? Aceleração é um vetor, massa é um escalar, é um número, a força também é um vetor. O produto de um número por um vetor me dá como resultado um vetor. Não sei se vocês se lembram disso. Quando eu tenho um vetor A, que mede 3 unidades, eu faço 3A, isso é um novo vetor. Esse meu novo vetor, que mede 3A, ele tem 9 unidades de medida. Então, o 3 é um escalar, o A é um vetor. Então, quando eu tenho o meu vetor A e multiplico por um número, eu estou mudando apenas o módulo desse meu vetor. O vetor força resultante sempre terá as características do vetor aceleração. Que características iguais ao vetor aceleração ele vai ter? O meu vetor força resultante sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor aceleração, tá? O módulo da força resultante não é igual ao módulo da aceleração, porque a força resultante depende da massa e a aceleração não depende da massa, tá? Quando eu tenho apenas uma força aplicada, a força resultante é a intensidade desse meu único vetor F. E aí eu calculo a força resultante como sendo o valor desse módulo do F, né? Ele vai ser a massa do corpo vezes a aceleração. Quando eu tenho duas forças atuando no corpo, e essas duas forças têm mesma direção, ó, o F1 horizontal, o F2 horizontal. Porém, o F1 está para a direita, o F2 está para a esquerda. Tenho que lembrar de operações vetoriais. Para achar a força resultante, eu vou fazer a diferença do módulo desses dois vetores. Isso é, o maior, que é o F1, menos o módulo do F2, que é o menor. Então, minha força resultante seria F1 menos o F2, tá? E aí, a força resultante, sim, é que é a massa vezes a aceleração. Tanto faz na vertical quanto na horizontal. Se esses vetores tiverem sentidos opostos, eu sempre vou subtrair os módulos. A força resultante aponta no sentido do meu vetor maior, tá? E aí, a minha aceleração está no mesmo sentido do meu vetor força resultante.
Quando eu tenho mais de 2 vetores, olha a situação aqui embaixo, item D. Veja, eu tenho todos na mesma direção, horizontal. F1, F2 e F3 são horizontais. Porém, o F1 aponta para a direita, o F2 aponta para a esquerda e o F3 também aponta para a esquerda. Nessas situações, para achar a força resultante, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, eu junto os módulos. Então, eu somaria F2 com F3. Então, eu faço ó, F2 mais F3. Porém, eu tenho F1 em sentido oposto. Então, a soma do F2 mais o F3 menos o F1. Se F2 e F3 derem maior do que F1, tá? Agora, se o F1 é maior do que a soma de F2 com F3, eu vou escrever, então, F1 menos F2 mais F3. Lembrando que é sempre a força maior que eu escrevo primeiro, tá? Se o F1 for maior do que a soma desses dois, eu escrevo ele primeiro. Se a soma do F2 com F3 for maior do que o F1, eu escrevo o F2 e o F3 primeiro. Nesse caso, a soma do F2 com F3 não deu maior do que F1, então ficou F1 positivo, menos o F2, que está em sentido oposto, menos o F3, que está em sentido oposto. A força resultante está, portanto, para a direita, que é o sentido do F1, que é o maior, tá? O que implica em uma aceleração para a direita. Então, força resultante e aceleração estão sempre no mesmo sentido. Agora, quando eu tenho F1 e F2 com direções e sentidos diferentes, porém ortogonais. O que significa ortogonais? Formando 90 graus entre o F1 e o F2. Como F1 e F2 estão ligados pela origem, nessa situação eu estou usando a regra do paralelogramo. Qual que é a regra do paralelogramo? Na extremidade dos meus vetores, eu traço retas paralelas. Então, paralelo ao F1, ali na extremidade do F2, eu traço uma linha imaginária. Na extremidade do F1, paralelo ao F2, eu traço outra linha imaginária. Na origem em comum, eu vou ter a origem do vetor força resultante. No encontro das paralelas, está a extremidade do meu vetor força resultante. Então, aqui é o meu vetor FR. Se a minha força FR está na diagonal, a aceleração é um vetor que eu desenho ó, paralelo à força resultante, com a mesma direção e o mesmo sentido, só não tem o mesmo módulo. Quando o ângulo entre as forças não for um ângulo de 90 graus. Quando não for ortogonal, não for um ângulo de 90 graus, também, olha, unido origem com origem, regra do paralelogramo, paralelo a F2, então F2 está aqui embaixo, ó, F2 está aqui, paralelo, passando lá na extremidade, ó, paralelas, tá? Passando na extremidade do F1. F1 está aqui, ó, tô passando o vermelho por cima agora, que é o meu F1. Na extremidade do F2, outra paralela, F1 e isso que eu tracei agora. Encontro das duas paralelas. Na origem em comum está a origem do meu vetor força resultante. No encontro das paralelas está a extremidade do meu vetor força resultante. E aí, nessa situação, a aceleração também está nessa direção e nesse sentido, porém, para calcular o módulo, lei dos cossenos. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Vai ter situação onde eu vou ter uma força e eu vou precisar decompor essa força. Para decompor a força, eu traço um eixo X e um eixo Y na origem do meu vetor. Marco aqui um ângulo com a horizontal.
Da extremidade do vetor F, eu desço na vertical uma linha até o eixo X e desenho a projeção aqui da força no eixo X, que é a componente que nós chamamos de Fx. E o Fx, ele vai ser F cosseno do ângulo. Da pontinha do vetor F, eu vou lá na horizontal, encosto no eixo Y, e eu vou achar uma componente do meu vetor força, aqui no eixo Y, componente Fy, tá? E a componente Fy é um pedaço do F, ele é o F seno do ângulo. Então, em algumas situações, eu ainda vou precisar decompor o vetor força. Então, não posso esquecer que aprendemos vetores, de certa forma, no primeiro bimestre. E eu preciso desses conceitos agora, tá? Terceira lei de Newton. O que me diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton, ela é chamada de princípio da ação e reação. O que me diz o princípio da ação e reação? De acordo com os livros, quando eu pego um livro, vai estar lá escrito assim: a toda força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Isso vai aparecer lá no livro, eu acho que está até aqui na minha definição, né? Deixa eu parar, isso aqui é um videozinho. Deixa eu parar aqui esse videozinho, daqui a pouquinho eu mostro ele. Tá? Mas aqui é uma definição que eu peguei num livro. A toda ação, eu tenho uma reação. Essas têm sempre a mesma intensidade, intensidade é valor numérico, mesma direção, estão na horizontal, na vertical, na diagonal, sentidos opostos. E o importante para nós é entender isso aqui: elas estão em corpos diferentes. Isso é importantíssimo para nós. Então, eu tenho aqui um homenzinho com uma caixa, o homem vai empurrar a caixa. Isso significa que o homem está aplicando uma força sobre a caixa. Então, eu tenho uma força na caixa, que nós chamamos de força de ação. O homem empurra a caixa. Ação. A caixa reage. Então, eu tenho aqui uma força de contato que a caixa está aplicando no homem. Essa força não está na caixa, tá? A caixa é que aplicou nele. Essa aqui é a força de reação. Se o homem empurra a caixa empurra o homem. O que eu sei dessas forças? Elas têm mesmo módulo, então a força que o homem aplica na caixa em módulo é igual à força que a caixa aplica no homem. Então, em módulo elas são iguais. Quando eu falo em módulo, eu estou falando mesma intensidade. Se ele empurra com um valor de 50, a reação vale 50. Se ele empurra com um valor de 100, a reação vale 100. Se ele empurra com um valor de 150, a reação é 150. Tem mesma direção. Isso é, a força que o homem aplica na caixa está na horizontal. E a força que a caixa aplica no homem também está na horizontal. Então, tem mesma direção. Sentidos opostos. O homem aplicou na caixa uma força para a direita. A caixa aplicou no homem uma força para a esquerda. Uma força está na caixa, outra força está no homem. Elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Elas não se anulam porque elas estão em corpos diferentes, tá? Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu tiver uma força F1 para a direita e uma força F2 para a esquerda, são vetores de mesma direção e sentidos opostos. O que eu faço? Eu subtraio. Mas veja, F1 é uma força, F2 é outra força. São duas ações que estão tendo em um corpo. Tá? Então, tenho duas ações em um corpo. Eu vou ter duas reações. Eu vou ter uma reação do F1, que não aparece na minha figura, vou chamar de F1',
que tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, por que ela não está aparecendo? Se isso aqui é uma criança que está empurrando a caixa para a direita, a reação está na criança 1. F2 tem uma reação. Se o F2 está para a esquerda, a reação do F2 está para a direita. Tá? Por que ela não aparece na caixa? Porque ela está na pessoa que está aplicando. Ok? Aqui eu tenho mais de uma força na caixa. E aí eu posso pensar até que essas duas forças se anulam, tá? Se o F1 for igual a F2. Aqui, o que eu estou pensando é uma força só. O homem empurra a caixa empurra o homem. Uma força está na caixa, outra força está no homem. Não se anulam, porque estão em corpos diferentes. O cavalo puxa a carroça. Então, se eu tenho, não sei desenhar um cavalo, gente. Mas se eu tivesse um. Ai, como meu desenho vai ficar horrível. Eu não sei fazer um cavalo, gente. Mas se eu tenho um cavalo puxando uma carroça, cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. Tem uma força da carroça no cavalo. Mas a carroça e o cavalo saem do lugar. Por que eles saem do lugar? Porque uma das forças está no cavalo e a outra força está na carroça. Estão em corpos diferentes. Aqui embaixo eu tenho um videozinho de um canhão, tá? Esse canhão tem uma bomba lá dentro e essa bomba lança uma bala aí de 5 quilogramas. Vejam o que acontece nessa situação. O conjunto está parado. Quando eu tenho a explosão, a bola vai para frente e o canhão vai para trás. Porque entre o canhão e o chão não tem atrito. Então, na explosão, o canhão, com esse dispositivo, empurra a bola para frente, a bola empurra o canhão para trás. Então, eu tenho uma força empurrando a bola para frente e o canhão vai ter uma reação indo para trás. Tá? Então, são corpos diferentes. Cada força está em um corpo. Eu não comentei com vocês, mas era para eu ter comentado, a unidade de força. Tá? Como força é massa vezes aceleração, a unidade da massa no sistema internacional é quilogramas. A unidade da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade da força vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ai, mas olha quanta letrinha na unidade. Sim, para não carregar todas essas letrinhas, nós trocamos a unidade quilograma vezes metro por segundo ao quadrado e damos um nome a esse conjunto de grandezas físicas que aparece aqui, que é a letrinha N, de Newton. Então, força para nós vai ser dada em newtons. 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons e assim por diante. Só que para minha resposta estar em newtons, eu preciso que a massa esteja em quilogramas e a aceleração esteja em metros por segundo ao quadrado. Uma força de 1 newton é uma força equivalente à seguinte situação. Eu tenho um corpo de massa 1 quilo e a cada 1 segundo eu estou promovendo uma mudança na velocidade dele de 1 metro por segundo. Toda vez que eu, a cada 1 segundo, produzo uma mudança na velocidade de 1 metro por segundo em um corpo de uma massa de 1 quilo, eu tenho 1 newton. Mas nem sempre a gente tem 1 quilo. Às vezes a gente tem 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos e assim por diante. Quanto mais massa eu tiver, mais força eu vou ter que aplicar para conseguir essa aceleração aqui de 1 metro por segundo. Quanto mais eu quiser variar a velocidade, mais força eu vou ter que aplicar também. Por isso que é um produto de massa por aceleração. Tá? Então, temos 3 leis que nós falamos na aula de hoje, que são as 3 leis de Newton. Lei da inércia, força resultante igual a zero.
Essa é a primeira. Então, espero que tenham anotado aí no caderninho de vocês. Deixa eu ir aqui para minha lousinha para falar do meu resuminho, né? Ah, vocês já falaram aí no chat. Como eu não vejo o chat, fica difícil aqui, né? Deixa eu voltar. Vocês deram risada aqui do cavalo que eu desenhei, né? Então, vamos lá. Da aula de hoje, o que eu sei? Eu sei a primeira lei da natureza, ou a primeira lei que Newton descreveu para a natureza, que diz que a somatória das forças igual a zero, isso é inércia, essa é a primeira lei. Corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando eu não estiver em situação de inércia, eu estou na segunda lei da natureza descrita por Newton, ou segunda lei de Newton, conhecido como princípio fundamental da dinâmica, onde a somatória das forças, ou força resultante, é o produto da massa pela aceleração. Esse Mzinho de lado, pessoal, é somatória, tá? E a terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton, eu não tenho uma equaçãozinha para ela, né? Mas o que eu sei é que o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, na terceira lei. O que me diz que as forças sempre existem aos pares. A toda ação existe uma reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. E é a partir dessas três leis que nós vamos começar a analisar algumas situações, tá? Vou falar de uma força específica para vocês na aula de hoje, que é a força peso, ou peso de um corpo, tá? O que vem a ser o peso de um corpo? Peso é força. E é uma força que existe por causa do campo gravitacional. Não é uma força de contato, tá? Da onde vem esta força? Então, imagina que eu tenho a Terra, aqui, ó, numa proporção reduzida, tá? E eu tenho um objeto aqui na superfície da Terra. Não está em escala, né, de proporção, nada disso. Existe uma interação entre a Terra e o corpo. Tá? Essa interação, ela ocorre por causa do campo gravitacional. A Terra atrai o corpo, então tem uma força que a Terra faz puxando o corpo para baixo. Então, quando eu desenho a força aqui no corpo, ó, quem está aplicando essa força é a Terra. Então, a Terra puxa o corpo para baixo. Isso é uma ação. Se a Terra puxa o corpo para baixo, o corpo puxa a Terra para cima. A toda ação existe uma reação. De mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Mas aí, na Terra, eu sempre desenho essa força aqui no centro, tá? Olha, nossa, mas se tem força da Terra puxando o corpo, esse corpo, quando eu olho para ele, ele só tem uma força atuando nele, né? Que é a da Terra. Portanto, ele vai ter uma aceleração. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Essa força resultante, nós vamos, nessa situação, chamar de peso, porque só tem ela aqui, né? Peso. A massa é a massa do corpo. Essa aceleração, ela é uma aceleração específica para a Terra. Como é que a gente sabe que essa aceleração é uma aceleração específica? Se eu soltar o corpo, velocidade inicial igual a zero, e eu for olhando as distâncias que esse corpo percorre a cada 1 segundo, eu vejo que a cada 1 segundo ele percorre espaços cada vez maiores. Tá? Eu consigo chegar num valor para essa aceleração, eu consigo calcular ela. E aí eu descubro que essa aceleração
ela em módulo é aproximadamente 10 metros por segundo. E aí a gente diz que essa aceleração, independente da massa do corpo, ela é a tal da aceleração da gravidade. Até mostrei lá num filminho para vocês, o cara soltando a bola de boliche, as penas e assim por diante. Então é uma situação sem atrito, é claro, para eu calcular essa aceleração. E essa aceleração, em alguns casos, nós vamos aproximar para 10. Em outros, nós vamos usar o 9,8. Então, se o objeto cai, eu vejo um objeto cair, como é que eu vejo a Terra subir? Gente, a Terra teria que subir, não teria que subir? Tá? Mas lembre-se que o peso que está aqui no corpo é uma ação, né? Tem uma reação na Terra. Então, se eu disser que o corpo tem massa 1 grama, 1 grama é 0,001 do quilo, tá? A aceleração da gravidade, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força-peso que está nesse corpo é m vezes g. O m é 0,001, a gravidade é 10. Olha o peso do corpo, que pequenininho. 0,01 newton. Esse é o peso, a força-peso do corpo. Tá? Se eu sei quanto mede essa força-peso, isso é uma ação, a reação na Terra também vale 0,01 newton. Ação e reação têm o mesmo valor. Só que quando eu olho para as forças na Terra, eu tenho que força resultante é massa vezes aceleração. Olha a força é 0,01, porque é o mesmo peso. Só que a massa da Terra, gente, é enorme, enorme. Eu vou conseguir uma aceleração de 10 metros por segundo para a Terra aqui, mas não vou conseguir movimentar a Terra, porque a massa da Terra é muito grande. Então, a aceleração com que a Terra vai se deslocar não vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que eu tenho aqui? Eu não vou perceber um movimento da Terra, uma força muito pequenininha para colocar toda essa massa aqui em movimento, tá bom? Então, quando a gente pensa assim, eu empurro a Terra para baixo, eu vou para cima. Então, se eu der um pulo aqui na superfície da Terra, eu vou para cima, a Terra vai para baixo quando eu pulo. Sim, mas eu percebo uma modificação na minha altura. Será que eu percebo uma modificação no deslocamento da Terra em relação à posição dela? Não vou conseguir, porque é muita massa, tá? Normalmente, a gente não desenha a força-peso no centro da Terra. Eu vou encher muito a paciência de vocês e fazer esse desenho da reação na Terra no começo, porque vocês têm o hábito de falar que a reação na Terra se chama normal e ela não se chama força normal, tá? Então, cuidado com ação e reação, pelo amor de Deus. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Tem uma tirinha aqui embaixo que tá dizendo o seguinte: você está muito gordo. A carinha diz pro Garfield. E o Garfield responde: estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Peso é uma força. É o produto da massa pela aceleração da gravidade. O Garfield respondeu: falou. E aí? Ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, tem duas maneiras de eu modificar o peso de um corpo. Quais são essas duas maneiras? Mudando a massa do corpo, tá? É uma maneira de eu modificar o peso. Ou mudando o valor da aceleração da gravidade. Para mudar o valor da aceleração da gravidade, eu vou precisar mudar o campo gravitacional. E aí, para mudar o campo gravitacional, eu vou ter que sair da Terra. Por isso que o Garfield está falando assim, ó, eu vou a um planeta, não precisava ser um planeta, né? Ele podia ir para a Lua, que é um satélite, né? Mas está falando, olha, eu vou para um planeta cuja gravidade seja menor. Quer dizer, eu não vou parar de comer. Prefiro mudar de planeta do que parar de comer, fazer dieta, fazer atividade física e assim por diante. Quando eu vou na padaria comprar queijo e eu falo para o rapaz, pese 150 gramas de queijo, eu estou falando errado, tá bom? Mas é parte do senso comum.
150 gramas é massa. Tá? Com 2 S. Quando eu falo para o rapaz da padaria, eu quero peso, né? Você fala para ele, pese 150 newtons de mussarela, ele não vai saber o que que é, né? Eu vou falar para ele também, olha, eu quero, meça aí para mim, eu quero uma massa de 150 gramas. Ele vai entender massa igual a peso, tá? A leitura que a balança faz para nós é a leitura de uma força que nós chamamos de força normal, bom? Mas no nosso dia a dia, nós não falamos com a unidade de força, nós falamos com a unidade de massa. Então, quantos quilogramas você tem? Eu tenho 50 quilogramas. Essa é a minha massa. Mas isso não é o meu peso, tá? O meu peso seria 500 newtons. Então, tem uma diferença entre massa e peso. Massa é uma grandeza escalar. Está relacionado com quantidade de matéria. Peso é uma grandeza vetorial. Está relacionado com a massa, sim, porém está relacionado com o campo gravitacional também. Então, cuidado quando for calcular força-peso, tá? Eu não peso 50 quilos. Minha massa é 50 quilos, ok? Então, existe a diferença entre massa e peso. A balança, como ela está na Terra, o que vai acontecer? A aceleração da gravidade na Terra nunca muda de valor. Então, você pode estar dizendo, entre aspas, que a balança indiretamente mede o seu peso, tá? Porque a aceleração da gravidade na Terra sempre tem o mesmo valor, tanto faz você medir o seu peso subindo em uma balança lá na Orozimbo Maia, ou subindo numa balança que está numa farmácia em Barão Geraldo, o valor da aceleração da gravidade nesses locais é o mesmo, né? Então não vai fazer diferença você está atribuindo. É que faz parte aí do dia a dia, né? Pedrinho, eu venci o açougueiro, pedi 500 gramas de carne moída, porque precisava de 700. Ele sempre dá a mais. É porque as pessoas são generosas com você, Pedro, mas com o preço que a carne anda ultimamente, Pedro, se você pedir 500 gramas, você pode ter certeza que ele vai te dar 500 gramas atualmente, né? Porque o valor da carne está absurdamente alto, tá? Massa é quantidade de matéria de um corpo. Eu posso descobrir a massa de outras maneiras. Eu posso descobrir a massa através da densidade do corpo, tá? O modo como essa massa está distribuída num volume. Então, tem várias formas aí também da gente descobrir massa de um corpo, sem ser através de uma balança, tá certo? Então, já sabemos as 3 leis de Newton e já sabemos calcular uma força muito importante para nós, que é a força-peso. Massa vezes aceleração. Mas, no caso, uma aceleração específica, que é a da gravidade. Vou falar de uma outra força para nós, importante, que é uma força de contato, chamada de força normal. Tá? Aqui vai começar a aparecer o que a gente chama em física de diagrama de forças. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o planeta Terra, não em proporção, tá? Tá aqui um pedacinho do planeta Terra. Tem uma mesa e sobre a mesa tem uma caixa. E eu quero fazer o diagrama de forças que existe na caixa. Quantas forças tem nessa caixa? Então, vou começar a analisar a situação da seguinte maneira. A caixa está no planeta Terra. Portanto, a Terra puxa a caixa para baixo. E essa força que a Terra faz para puxar a caixa para baixo é a força peso. Força gravitacional. Isso é uma ação. Quando a caixa é puxada pela Terra para baixo, a Terra é puxada
para cima. Está aqui uma reação. Eu vou representar essa reação por um P com apóstrofo aqui em cima, ó, P'. Ação P, reação P'. É uma força de campo. O peso existe por causa do campo gravitacional, tá? A Terra puxa a caixa puxa a Terra. Estão em corpos diferentes, não se anulam. Tá? Mas a caixa não está caindo. Por que a caixa não está caindo? Porque ela está em cima de uma mesa, ó. Tem uma mesa aqui. A mesa aplica uma força na caixa. A força que a mesa aplica na caixa está na vertical para cima. Isso aqui é uma força da mesa sobre a caixa, tá? Posso chamar de força mesa-caixa. A mesa aplicou uma força na caixa. Isso é uma ação. Onde está a reação? Na mesa. Então, se a mesa aplica uma força na caixa, a caixa aplica uma força na mesa. Então, eu tenho aqui força da caixa na mesa. Essa força de contato que existe com as superfícies recebe o nome de força normal. E aí nós vamos dizer, então, que na caixa eu tenho o peso para baixo, reação do peso na Terra. Tá lá na Terra, ó. Mas na caixa eu tenho a força normal para cima. E a força normal, quem aplicou? A mesa aplicou na caixa. Onde está a reação dessa força normal? Tá aqui, ó. Na minha figura ele chamou de menos Fn. Se quiser, chama de Fn', aqui em cima, tá? Reação, eu tô pondo um apóstrofozinho. Essa reação é a força que a caixa aplicou na mesa. A toda ação existe uma reação. Tem reação do peso? Tem, tá na Terra. Tem reação da caixa? Tem, tá na mesa. Mas o que me interessa é o diagrama de forças na caixa. Portanto, na caixa eu tenho duas forças: o peso e a normal. A caixa está se movimentando? Não, a caixa está parada. Portanto, nessa situação em que a caixa está parada sobre a mesa, ela não está se movimentando na vertical, a força normal em módulo é igual ao peso, tá? É comum vocês falarem forças na caixa, peso. Aonde está a reação do peso? É a normal, para cima. A normal não é reação da força peso. Pelo amor de Deus, eu quase tenho troço toda vez que eu ouço algum aluno me falar que a reação da força peso se chama força normal. Não se chama. Primeira coisa, tá? Normal não é reação do peso. Essas duas forças são de naturezas diferentes. O que significa naturezas diferentes? O peso é uma força de campo. A normal é uma força de contato. Então, não tem como ser ação e reação. Segunda coisa, a normal e o peso estão desenhadas na caixa. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. E se a normal e o peso estão no mesmo corpo, não pode ser ação e reação. Porque a ação é num corpo, a reação está em outro. Eu empurro a parede, ação. Eu empurro a parede, reação. A parede me empurra. Uma força está na parede, uma força está em mim. Corpos diferentes, tá? A única coisa que eu posso dizer aqui é que o módulo das duas são iguais. Por quê? Porque ela não se movimenta. Isso significa que a força resultante é zero. Para a força resultante ser zero, os vetores que têm mesma direção e sentidos opostos têm que ter mesmo módulo, senão não vai ser zero. Se a normal for maior do que o peso em módulo, a força resultante não vai dar zero. Tem duas forças aqui, normal e peso. Uma para cima e uma para baixo. Eu vou somar esses dois vetores.
Para somar esses dois vetores, eu subtraio o módulo. Então, do N eu tiro o P, ou do P eu tiro o M. Se eles forem diferentes em módulo, tem aceleração. Aí, ou essa caixa está subindo, ou essa caixa está descendo, porque uma dessas duas forças é maior. Tá? Então, sempre que eu tiver um objeto sobre uma mesa, nesse objeto eu tenho peso para baixo, reação do peso no centro da Terra. Tem normal para cima. Reação da força normal na mesa. Tá bom? A mesa não entra no problema? Então, não considero. A Terra não entra no problema? Então, não considero. Olho apenas as forças na caixa. Normal não é reação do peso. Espero que isso tenha ficado claro na cabecinha de vocês, que é o assunto mais importante aí da aula de hoje. Na verdade, tudo aqui é importante na aula de hoje, tá? Tenho aqui algumas situações onde eu aplico princípios da dinâmica, mas eu ainda não vou entrar nessas situações aqui. Eu vou começar a falar com vocês, então, se vocês pegarem os slides lá no e-book, vocês vão ver que já vai começar a ter alguns exemplos aqui de leis com cabos, cordas, contatos e assim por diante. Eu não vou mexer com isso agora, tá? Eu vou mexer com uma situação muito específica, que é de corpos dentro de elevadores. Tá? E por que eu vou pegar a situação de corpos dentro de elevadores? Porque é uma situação em que a força normal não é igual à força peso. Tá? Vocês têm o hábito de achar a normal é sempre igual ao peso. A normal é sempre igual ao peso. Não é. Corpos dentro do elevador vai me mostrar que normal não é igual a peso. Deixa eu fechar aqui esse slidezinho. Deixa eu fechar esse outro slide que está aqui. E vou ficar só com os meus slides de elevadores, tá? O que acontece, em particular, nos elevadores? Eu vou fazer a análise de algumas situações específicas, tá bom? Que situações são essas? Primeiro, eu vou fazer com o elevador parado. Segundo, eu vou fazer com o elevador subindo, acelerado. Depois eu vou pôr o elevador subindo, retardado. Depois eu vou pôr o elevador descendo, acelerado, descendo, retardado e em queda livre. Tá? Mas, olha a situação que eu coloquei. Aqui, eu quero analisar a leitura de uma balança. Tá? Mas eu coloquei a balança dentro do elevador. Na prática, gente, isso não existe. Ninguém coloca balança dentro do elevador para ficar vendo a marcação da balança, certo? Eu peguei aqui como um exemplo para vocês entenderem essa tal de força normal, o que a balança marca, tá? Por que a balança não está marcando a massa de um corpo? A balança está marcando a força normal. Porque massa e força são coisas diferentes. Então, eu quero que vocês entendam bem isso. Para entender leitura de balança, taquei a balança dentro de um elevador. Depois vocês vão ver que eu ainda vou colocar dentro de um elevador lustre, vou colocar dentro do elevador um monte de coisa para analisar cada uma das forças existentes. Ok, Gu, só um minutinho antes de sair, Gustavo, que eu vou fazer o seguinte, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer a chamada, então, eu vou pegar a chamada aqui pela lateralzinha, eu já volto aqui nos meus slides, tá? Aqui na lateral aparece para mim o nome de todos vocês, então, ao invés de chamar um por um hoje, eu estou aqui tirando fotos, depois até o Meet manda para mim, para não correr o risco de perder informações sobre vocês. Tá aqui, ó, todos que estão presentes na aula, até o Vitor Eugênio. Tá? Então, se precisar sair, depois pega o finalzinho da aula, que é importante, tá bom? Para você não ficar sem. Ou assiste a aula gravada, tá, Gustavo? Tudo bem? Mas a presença na aula você já tem garantida. Valeu, Gu. Até mais. Então, vamos lá. Vou considerar uma pessoa de massa M e peso P sobre uma balança. Vejam aqui que eu coloquei entre parênteses. Modelo usado em farmácias.
colocada no interior de um elevador, como mostra a figura. Balança, pessoa, elevador. Esse quadradinho aqui para mim é o elevador, tá? Eu vou atribuir alguns valores para a massa, tá? E alguns valores para o movimento do elevador, para vocês entenderem. Depois eu volto ali no chat, eu vou para o modo de apresentação. Então, estou na situação 1, elevador parado. A massa da pessoa, tá aqui, ó, supondo a massa da pessoa 80 quilogramas e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou fazer todas as situações com essa suposição, que é para depois poder comparar a leitura da balança em cada um dos casos, tá? Se eu ficar mudando massa, aceleração da gravidade, aí vai ficar muito confuso. Então, eu vou usar a mesma massa para o corpo, a mesma aceleração da gravidade, a mesma balança, e quando o elevador estiver em movimento, eu vou usar sempre as mesmas acelerações, os mesmos valores, para facilitar comparação. Elevador parado. Forças atuando nessa situação. Então, vamos pensar nas forças que eu vou desenhar. No hominho, eu vou desenhar duas forças. O peso na vertical para baixo. Reação desse peso... Glaucia, a reação desse peso está lá no centro da Terra. Tá? É uma força de campo. A ação está no homem, reação no centro da Terra. Como o homem está em cima da balança, ele não está caindo, né? A balança está segurando ele aí, eu tenho uma força normal para cima. E essa força normal, quem está aplicando é a balança, tá? Reação dessa força normal, aonde está? Na balança. Então, a balança aplica uma força no homem para cima, para o homem não cair, né? Ela vai anular o peso, ou melhor, tentar anular o peso. Então, o peso puxa ele para baixo, a balança está segurando ele, mantendo ele nessa posição. Então, a balança está aplicando nele uma força para cima, tá? Ação. Reação está na balança. A balança empurra o homem para cima, o homem empurra a balança para baixo. Portanto, a marcação da balança é a leitura da força normal. Quando eu quero saber quanto marca a balança, eu quero saber a força normal que está sendo aplicada na balança. O que eu vou pensar? Leis de Newton. Força resultante é igual a zero. Essa é a minha lei de Newton, tá? Ou melhor, somatória das forças igual a zero, para quem preferir, né? Nesse caso, quando eu olho a somatória das forças igual a zero, por que eu estou fazendo igual a zero e não igual a massa vezes aceleração? Eu estou fazendo igual a zero porque o corpo está parado, ó. Para o corpo estar parado, a força resultante tem que ser zero. Mas quem é a força resultante? Vamos olhar o hominho, tá? Quando eu olho para o homenzinho, nele tem duas forças, peso para baixo e normal para cima. O que eu vou fazer, então? Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Peso menos normal é igual a zero. Poderia escrever normal menos peso? Poderia. Se eu quisesse, eu poderia dizer, ó, normal menos peso igual a zero. Por que que uma tem o sinal de menos num caso e a outra tem o sinal de menos no outro? Depende do meu referencial, tá? Se eu adotar que para cima é positivo, então a normal é positiva, o peso está para baixo, o peso é negativo. Se eu adotar num eixo de referência que o positivo é para baixo, então o P é positivo, o N está para cima, o N é negativo. Ok? Uma está o oposto do outro. Uma é positiva, a outra é negativa. Qualquer uma das duas situações que eu tenho que a normal é igual ao peso. Tá? Tanto faz eu fazer P menos N ou N menos P, eu vou ter que a normal é igual ao peso. Portanto, nesse caso, eu calculo a normal como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. É assim que eu calculo o peso, né? Massa vezes a gravidade. Eu tenho a massa do hominho, 80 quilos.
Eu tenho a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força normal, se quiser escreve Fn, eu costumo escrever N só. A força normal fica 800 quilogramas metros por segundo ao quadrado. E isso aqui é chamado de newtons. Tá? Se quiser, chama de Fn, para não confundir com a unidade, tá? Pode chamar aqui de Fn. É que eu tenho o hábito de chamar de força normal só de N, tá? Unidade newtons. Então, anotem aí, ó, o elevador parado, essa força vale 800 newtons. Quanto marca a balança? 800 newtons. Porque na balança está a reação da normal. Eu vou tirar esse rabisco, vou aqui para o meu slide, porque eu vou colocar um slidezinho a mais aqui. Deixa eu colocar aqui um novo slide para mim, em branco, aqui no meio, porque eu vou fazer uma situação que não estava escrita ali. Tá? Então, tá aqui, força resultante igual a zero, situação parada, módulo do peso igual ao módulo da força, peso é m vezes g, então a leitura da balança, 800 newtons. Vou pegar uma situação aqui entre a 1 e a 2, anotem aí, ó. Vou fazer elevador subindo com velocidade constante. Se o elevador sobe com velocidade constante, isso significa que a aceleração do elevador vale zero. Então, se eu olhar lá na minha figura, que era a minha figura mesmo, tinha um elevador, uma balança e um homenzinho em cima da balança. Essa era a minha situação. Só que agora meu elevador está subindo, ok? Olha o sentido do movimento aqui, ó. O sentido do movimento é para cima. Desenhando as forças no homenzinho. Que forças eu tenho no homenzinho? A Terra quer puxar o homenzinho para baixo. Então, tem o peso do homenzinho. Reação do peso lá na Terra. A balança aplica uma força no homenzinho. A balança aplica uma força normal. Para onde? Para cima. Reação dessa força normal está onde? Na balança. Vou usar Fn. Fn. Está lá na balança. E é ela que é a leitura da balança. Vou usar aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? No homenzinho, eu tenho duas forças. Normal para cima e peso para baixo. Ah, ele está subindo. Então, se ele está subindo, estou adotando que a força normal é positiva, o peso está para baixo, o peso, portanto, é uma força negativa, está no sentido oposto, então vou somar essas duas forças, só que uma é positiva, outra é negativa. Isso é igual a massa da pessoa, da balança, do conjunto, vezes a aceleração. Se for só a massa do homem, vezes a aceleração, só que a aceleração dele é zero. Por que é zero? Porque ele está subindo em velocidade constante. O que eu concluo, se o meu elevador estiver subindo com velocidade constante, eu concluo que a força normal menos o peso é igual a zero. Zero vezes a massa do homem é zero. Portanto, a força normal, de novo, é igual ao peso. Tá? E se ele tivesse descendo com velocidade constante? Se ele tivesse descendo com velocidade constante, a normal também seria igual ao peso. E por que se subir com velocidade constante e descer com velocidade constante é igual a ele parado? Tá? Porque nessas situações eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, a força resultante é zero, tá? O que significa que todas as forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo, quando eu for somar, tá? Então, elevador subindo ou descendo com velocidade constante é o mesmo que o elevador
parado. O que significa que, nesse caso, a leitura da balança também é 800 newtons. Ok? Ficou faltando esse slidezinho, lembrei agora. Perdão, gente. Estou indo para mais uma situação. Olha aqui a situação. Elevador subindo acelerado. Olha o movimento para cima. A aceleração no sentido do movimento, isso quer dizer, o meu objeto tem uma velocidade para cima, a aceleração está para cima. Sempre que eu falo em movimento, eu estou pensando para onde é o meu vetor velocidade, tá? Então, ele está com velocidade para cima, aumentando essa velocidade para cima. Vou fazer algumas suposições. Que suposições eu vou fazer? Massa do homenzinho, 80. Aceleração da gravidade, 10. E eu estou supondo a aceleração do meu conjunto, isso é, elevador está com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a balança que está dentro dele está com essa mesma aceleração, e o homenzinho que está dentro dele está com essa mesma aceleração. O conjunto sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu estou jogando valores para a gente poder comparar resultados, tá? Não vai ser sempre esses valores. Se eu mudar a pessoa, mudou o problema. Se eu mudar a aceleração da gravidade no local, mudou o problema. Se eu mudar a aceleração do conjunto, mudou o problema. O que eu digo mudar o problema significa mudou a resposta final, não o jeito de resolver, tá? Forças no aminho. Peso para baixo, força normal para cima. Por que o peso para baixo? Porque quem aplica essa força-peso é a Terra. A Terra quer puxar o homenzinho. Sempre para o centro dela. Reação do peso lá na Terra, ó. Tá aqui a reação do peso. Por que que ele não cai? Porque a balança aplica uma força sobre ele. Vejam que eu desenhei aqui a força normal maior do que o peso. Por que que eu desenhei a força normal maior do que o peso? Porque esse homenzinho vai ter uma aceleração para cima. Se ele vai ter uma aceleração para cima, isso significa que a força resultante tem que ser para cima. E nele eu tenho duas forças de sentido oposto. E a que aponta para cima é a normal. Então, a normal tem que ser maior do que o peso, tá? Então, nesse caso, eu sei que a normal é maior, porque eu estou comparando a força normal com o sentido da aceleração, tá? Força resultante vai estar no sentido da aceleração. Então, força resultante normal menos peso. Tá? Vetores de mesma direção e sentidos opostos. Então, já vou escrever aqui, ó. A força resultante vai ser a força normal menos o peso. Porque são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Onde está a reação da força normal? Na balança. Reação do peso na Terra, reação da força normal na balança. Quando eu quero saber a leitura da balança, eu quero saber a força normal. Como o meu conjunto tem aceleração, o que eu vou fazer? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas eu estou olhando a força resultante em quem? No homem. Bom? Então, a força resultante no homem vai ser a força normal menos o peso do homem. Isso é igual a massa desse homenzinho vezes a aceleração dele, que é a aceleração do conjunto. A força normal que está no homem, eu não sei. O peso do homem é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a massa do homem vezes a aceleração. Daqui eu tiro, então, que a força normal menos 80 vezes 10, a massa do homem é 80, a gravidade é 10. Isso é igual a massa do homem, que é 80, vezes a aceleração do elevador, que é 2. Daqui eu tiro. Força normal menos 800 é igual a 80 vezes 2, que vai me dar 160.
A força normal, portanto, vai ser 800 mais 160. A força normal vai ser de 960 newtons. Se a força normal que está no homem é 960 newtons, isso é uma ação, na balança, que está a reação, eu também tenho 960 newtons. Veja, a balança está marcando mais do que na situação parada, tá? Na situação parada, ela era igual ao peso, que era 800 newtons. Então, eu tenho 960 newtons para cima, 800 newtons para baixo. A força normal é maior porque o chão empurra o homem para cima. O elevador está subindo, o elevador empurra a balança para cima. A balança empurra o homem para cima. Então, a força que a balança faz sobre o homem tem que ser maior do que o peso dele. Ok? Não sei se ficou claro para vocês aí o que eu estou lendo na balança, não é a massa. É uma força de contato. Então, eu nunca vou querer saber a leitura da minha balança quando eu estiver num elevador subindo, né? Porque eu sei que ela vai marcar mais. Então, o Garfield poderia ter dito assim: olha, eu vou entrar num elevador com uma balança, e esse elevador vai estar descendo acelerado. Aí, a leitura da balança diminui. Então, vamos chegar nesse caso. Então, tenho aqui a resolução em PowerPoint para vocês, ó, do probleminha, tá? Estou olhando aqui, são 11h55. Eu estou encerrando a aula nessa primeira situação, na verdade, segunda ou terceira, e aí eu começo a falar disso aqui na próxima aula de novo, tá? Vejam as aulas gravadas que estão no e-book, é um conselho, antes de assistir o meu próximo meeting, tá? Quando vocês assistem a aula gravada, vocês já vêm com uma ideia do assunto,